Isso aqui é o podcast A Empresa no Divã. Eu sou Clenícia Araújo. Esse podcast é destinado a empreendedores do Brasil e do mundo. E hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa muito importante para mim. É uma pessoa importante tanto do ponto de vista como empresário na Bahia. É um empresário que nasceu na minha cidade, casado com uma prima minha. Então, é muita coisa junto, né? E o Valdir é uma pessoa extremamente importante para a nossa comunidade lá, por todo o trabalho que ele faz como engenheiro ambiental, agora como advogado e um grande empreendedor. E por ele ser essa pessoa tão empreendedora e que não empreende só para si, mas empreende coletivamente e impulsiona o empreendedorismo na Bahia, que ele está aqui hoje para contar essa maravilhosa história. Então, Valdir, seja muito bem-vindo e eu quero te agradecer por você aceitar o convite de estar aqui contando essa história incrível sua, que é uma história que merece ser contada e recontada. É um grande legado que você está deixando. Então, eu queria perguntar para você, assim, um pouco da tua história de empreendedor, né? Porque você se formou em engenheiro ambiental, mas o empreendedorismo acho que já estava na veia. Como é que é? Conta um pouquinho aí para a gente aqui, como é que é essa história. Olá, Clenice. Olá a todos que estão nos acompanhando. É uma grande alegria estar aqui contigo. Eu tenho certeza que pelo menos a gente vai ter muita coisa boa para compartilhar. Na verdade, foi um empreendedorismo meio que forçado, né? A gente sabe, no interior já tem na veia essa questão do empreendedorismo, né? A gente, para sobreviver no interior, a gente tem que buscar caminhos. Como a gente não quer trabalhar diretamente no campo, e a gente sabe que é difícil, então a gente busca outros meios. Então, lá eu tinha um comércio pequeno. Eu tive que sair da minha cidade, vim para Massari, e aqui a gente começou também a empreender, com muita dificuldade. Alguns dizem assim, eu comecei do zero, né? Eu aqui não, comecei do vermelho para vir do zero, para daí conseguir me reerguer. Então, foi muitas batalhas, difíceis batalhas, não sei se você sabe, mas a minha mudança veio de carona num caminhão de gás, e eu digo assim, que na época eu não passava fome, mas já quase passava vergonha, né? Com dificuldades. Mas aqui, graças a Deus, eu tive as portas abertas, consegui construir boas relações, e essas relações de amizade, né, foi muito boa, e isso me ajudou a ter resultados bem rápidos. Muito bem. E também essa tua história, né? É uma história também interessante. Você se casou muito novinho, né? Você se casou muito jovem. E então você foi fazer toda a tua formação já casado e com filhos, né? Porque Nós você falou uma coisa muito importante. A gente fala que começou do zero. Quem começa do zero está no lucro total. Difícil é começar que você está no vermelho, né? Então, como é que foi essa história aí de você ainda, além de começar a empreender abaixo de zero, ainda começar uma vida nova com filhos? E como é que foi isso de você se tornar engenheiro ambiental, e continuar empreendendo, como você falou, né? Porque o empreendedorismo é quando a gente tem que inventar o próprio trabalho, né, Valdir? E de onde a Clarice, gente aqui veio, no Nordeste, né? Sim, fala. aqui no Nordeste, a gente sempre tem algumas frases, né, interessantes. E você falando, eu me lembrei. Às vezes a gente diz assim, eu comecei aqui, quando eu cheguei aqui, aliás, eu cheguei puxando a cachorrinha, né? Que é justamente dizendo que você chegou com bastante dificuldade, né? Dentro desse nosso linguajar nordestino, né? E Sim. aqui, na verdade, nem a cachorrinha tinha, era só a mesma coisa, né? Mas, graças a Deus, eu já estava casado com o Vânia, né? Inclusive, hoje, no Dia dos Namorados, a gente comemora 35 anos juntos, né? Então, isso 35. realmente ajudou bastante. Uhum. Fomos parceiros, entendeu? Em tudo que a gente esteve e pensou estar junto, a gente foi parceiro. Quando eu cheguei aqui, meu capital inicial, na verdade, foi R$ 30 que meu pai me deu naquele tempo, onde a gente comprou ali no período, parece que 95, uma caixa de cerveja, que a gente Uhum. chamava cerveja baldeada, né? Meio de Sim. Brahma, meio de Antártica, entendeu? Uma caixa de refrigerante que vinha mesclada também ali entre Coca-Cola, Guaraná da Antártica, enfim, essa foi a história. Sobrou alguma coisa, que eu lembro que a gente comprou ali 1 litro de aguardente, né? E daí ela também sobrou mais um pouquinho que comprou e fez pastel, essa coisa. Isso foi o nosso estoque para abrir, né? A gente chamava no tempo aqui um boteco, né? Sim. Mas ficar de frente a uma empresa, e os resultados vieram logo. E Vânia, na verdade, ela fazia naquele tempo um pastel de peixe, bolinho de peixe, né? E, Hum. na verdade, depois migrou para bacalhau, quando a gente estava melhor, mudamos esse Tá cardápio. evoluindo, E né? fez muito, quando evoluiu, aí a gente passou a fazer agora de bacalhau. E que realmente caiu no gosto do pessoal. E o pessoal, quando saiu das empresas, vinha para aqui. Mas antes de já chegar aqui, morar em Camaçari, eu trazia requeijão, doce, essas coisas todas, né? E eu trazia para Salvador. Só que um dia, bem próximo de São João, justamente nesse período junino, eu tinha uma belinha
gasolina 82, e a gente não podia passar de 90. Se passasse, esquentava, tinha que parar. Então, minha velocidade, vindo desses 300 quilômetros, era 90. Então, às vezes eu gastava 5 horas, 6 horas nesse percurso todo, onde só se gasta 3 horas e meia, né? Sim. Então, chegando em Salvador, eu não consegui vender, né, os produtos, né? E eu pensava assim, o que é que eu vou fazer para voltar com esse tanto de licor? E nós fizemos muito licor mesmo, né? E aí, do nada, me bateu aquela luz. Você vai em Camaçari. Isso já era mais ou menos umas 6 da tarde. E olha que eu não conhecia, assim, quer dizer, tinha um primo que morava aqui, 2 primos que moravam aqui, mas fora disso, não conhecia Camaçari. E era uma cidade, quando alguém me falava, por conta desse negócio de polo, eu ligava geralmente a poluição, essa coisa, eu dizia assim, é uma cidade que eu não quero conhecer, faço questão de não conhecer. Mas do nada, disse assim, vai em Camaçari. E eu vim sem endereço, sem nada, me perdi, inclusive, no polo industrial, e entrando na cidade, eu parei bem na avenida onde eu moro. E daí era aqueles orelhões antigos, né? E liguei para um desses meu primo, e ele me disse, não, Valdir, para você vir, faz assim, foi me indicando, e eu fui até certo ponto, e depois ele foi me buscar. Ele já tinha aqui um depósito de bebida, e eu disse, olha, Valdir, eu vou voltar com esses depósitos, com essas bebidas para o interior, que até de volta, eu acho que não vai valer a pena. Lá o pessoal não consome tanto. Então deixa aí, se tu vender, beleza, se não vender, eu pego de volta. Aí ele me deixou, né? Deixei lá o produto. Passou mais ou menos 5 dias, você lembra, né? E quem é mais antigo lembra que não tinha telefone no interior, a não ser aquele posto de serviço. Sim. E se mandava o recado, a pessoa ia dar o recado, o mensageiro ia dar o recado e a gente voltava para atender. Então, isso na quinta-feira, mais ou menos, né? Eu já tinha voltado para o interior, me recebe uma mensagem que ele voltava querendo falar comigo. Aí eu fui lá. Mas, Valdir, prepare mais licor, que não ficou 1 litro. Entendeu? Caramba. Aí não ficou 1 litro. Aí eu sei que com isso agora eu tripliquei essa capacidade de produção e realmente eu vendi tudo, né? E dentro disso eu comecei a trazer também o requeijão para essa população que ficava ali num bairro chamado Glebacê. Então eu chegava em cada casa ali, vendia requeijão, doutor feijão de corda, manteiga, tudo que a gente produzia lá no interior, eu trazia e o povo me encomendava. Você não tem lá um doce de banana? Você não tem isso? Eu disse, hein? Aí eu Rapadura. trazia, tá entendendo? Rapadura. Rapadura, o que eles pediam, eu trazia, tá entendendo? Então, acabou eu construindo assim, uma relação de amizade com os moradores, entendeu? E eu só chegava na porta e gritava, vizinha, olha o homem do queijo, aí o pessoal abria, aí naquilo ali eu almoçava, tomava café, e virou realmente uma relação de amizade. E aí Passar você... com o tempo, né, que eu comecei a vender também em empresas, né? Tinha assim, uma empresa de ônibus que fazia além de atender a questão desse transporte urbano, Camaçari e Salvador, fazia também alguns transportes no polo. Então, eu ia para as portas das empresas, fábricas e algumas outras empresas, e vendia ao motorista para pagar na quinzena também, entendeu? E nessas vendas, eu conheci também um senhor, não lembro aqui o nome agora, mas que tinha uma concessionária da Chevrolet em Camaçari, e que eu ia para lá também vender aos funcionários. É interessante isso, ele, um empreendedor, poderia não gostar muito, né, de eu estar ali vendendo dentro da loja dele, e ele foi, me abraçou e disse assim, eu tenho um lugar para você. E chegou na cantina e disse, você pode vir para aqui. Além disso aí, se você quiser também vender o lanche, vender alguma coisa, você pode vir. Aí Vânia preparava uma cesta, fazia os bolinhos de bacalhau, tudo isso, eu botava um isopor com refrigerante e ficava lá na cantina. Então aquilo ali foi me abrindo as portas, depois construí outras relações de amizade, que me abriram muitas portas, entendeu? Tinha um banco econômico, antigo banco econômico aqui, e final da tarde eu já fazia o percurso e por volta de 5 horas eu ia para frente do Banco Econômico, que é de frente à feira. E lá tinha um senhor e o filho dele, que eles faziam transporte dos funcionários do banco ao polo. Então, quando eles chegavam, ele era muito bom de papo também, aí ficava ali, degustava do requeijão, degustava do doce, às vezes eu cobrava, às vezes não, e acabou tornando amizade. Então, tanto é que ele conversava muito, eu também gosto de conversar muito, e realmente construiu essa amizade. E ele via a dificuldade que a gente teve. Naquele tempo, eu tive que vender a Belina para pagar dinheiro a juros, e para vir para aqui eu precisei tomar dinheiro a juros. Fiquei a pé, foi o tempo que eu aluguei um ponto, né? E ele viu a dificuldade, porque naquele tempo não tinha hoje, tem de carro aplicativo, não tinha essa questão de mototáxi. O táxi já existia, mas era caro. Você não, né? Até hoje ainda é caro, você sabe que nada ali o taxista para sobreviver hoje, ele tem dificuldade de frente aos aplicativos, mas era muito caro. E às vezes a gente comprava toda a mercadoria e trazia nos braços. Quando a gente chegava, estava todo assim, marcado, né? Mas a gente tinha que fazer isso porque não tinha, né? Porque senão você tirava do produto. Sim. E ele vendo aquilo ali, assim, ele depois de uns 6 meses depois eu estava perto, e de noite ele chegou com a chave de um carro e me entregou. Ele disse, o que é isso? É seu carro. Eu disse, meu carro? Ele disse, não, não. Não tem carro, não, entendeu? Aí
Ele veio com outro amigo também, que era até de Mairinha, inclusive, Evaldo, era gerente do Banco Itaú, aqui em Camaçari, e eu fui devolver a chave ao pai. Ele disse, Mauro chegou lá com brincadeira, inclusive um saveiro, chegou lá com brincadeira e me entregou esse carro, disse que era meu. Ó, toma aqui, que você sabe que Mauro é brincadeira, não tinha de brincadeira. Aí, sabe o que o pai dele me disse? Eu não me entro em conversa sua nem de Mauro, resolva com ele. Então, para resumir, esse carro ficou lá e disse, Valdir, o carro foi até R$ 8.000. Esse carro é seu. Você paga como puder e como quiser. Aí, no fim, graças a Deus, realmente eu acabei ficando com esse carro e foi realmente que me ajudou bastante. Tá entendendo? Precisava, né? E aí, então você vê que você começou abaixo de zero, mas aí foi galgando, galgando, galgando. Em que momento você começa a dizer, não, agora eu vou estudar, agora está na hora de eu ir para a faculdade? Olha bem, eu sempre tive vontade de estudar, né? Mas, assim, a gente sabe da dificuldade que é você estudar no interior, né? Sim. Então, quando a gente já sentia um certo equilíbrio, né? O nosso restaurante, que já tinha saído de um pequeno boteco, para ser um restaurante, né? E o interessante é que a gente conseguiu... Eu não conheci o restaurante fisicamente, mas conheci a fama, né? Que foi um grande restaurante, né? Mas aí já foi na fase muito boa, vamos dizer assim. E nessa fase daí, eu saí de boteco e migrei para servir restaurante, a comida, né? Sim. E, graças a Deus, tenho esse primo que eu devo muito, que foi o Edivaldo, né? Tem Nelson também aqui, mas Edivaldo realmente foi algo assim, muito interessante e importante nessa minha vida aqui em Camaçari. Ele trabalhava no Polo, numa empresa aqui que chamava Seman. E aqui, na verdade, através dele, virou um refeitório da Seman, né? Então, assim, foi muito bom. O tempero, eu consegui pegar um tempero muito bom mesmo, o pessoal gostava demais. E com isso, aqui virou um refeitório do Polo. Todo mundo que queria almoçar no Polo era indicado para ir para lá. Então, quando eu comecei a melhorar um pouco, sair dessa fase aí das vacas magras, como dizem, aí eu disse, não, está na hora de eu estudar. Vânia também tem vontade de estudar, só que ele disse, não, Valdir, vai tu primeiro, para com a mente mais tranquila aí, dá para fazer. Aí eu fui para engenharia, mas quando eu pensei em engenharia ambiental, por se tratar de árvore, de meio ambiente, o que é que eu pensava? Não, para cuidar de planta, não, deve ser algo básico, não vai ter esses cálculos, entendeu? Aí eu disse, não, vou me atirar disso aí, vai ser um ambientalista, né? Eu vou cuidar disso aí. A gente sempre teve esse sonho, eu e Elber, alguns amigos no interior, a gente tinha criado algumas entidades, trabalhava já nessa proteção do meio ambiente no interior, mas não pensando como é que seria isso. E eu enveredei nesse caminho da engenharia, né? Fiz o vestibular, passei, tinha tentado primeiro em Salvador, não consegui, depois passei, fiz aqui. Aí me entrei nos cálculos, né? Cálculo 3, cálculo numérico, Chegou lá, viu que álgebra. não era tão bonitinho quanto você pensava, né? Que tinha que... Não, eu disse, mãe de Deus, vou desistir disso aqui, entendeu? Vou desistir, perdi logo aí no cálculo, uma, duas vezes, eu digo, vou desistir, mas tinha um professor, muito daquele pirracento, como diz aqui no interior, no Nordeste, muito pirracento. Depois, se quiser traduzir para quem está ali acompanhando o que é o pirracento, você pode traduzir, né? Mas, assim, muito pirracento, então dizer assim, olha, na verdade, assim, ele tinha muito conhecimento, era um doutor, mas o conhecimento que ele tinha era para ele. Ele, para passar isso, não tinha. Imagine um aluno que já tinha dificuldade com matemática, né? Então, assim, eu tive dificuldade, e nessa dificuldade, ao invés de encontrar o apoio, ele dizia assim, quem não quer dificuldade, vai fazer balé. Não sabendo ele que é difícil, né, você ficar, né, dançando na ponta dos pés, e que balé também é uma técnica danada, entendeu? E, na verdade, ele estava desvalorando uma profissão que era importantíssima. Aí ele dizia assim, vou provar ele que não faço balé. E nós chegamos a um ponto, eu e um outro colega, dizia assim, olha, vamos trancar a disciplina que ele dá aula e um dia aparece outro professor. Mas aí realmente nós trancamos, apareceu outro professor e nós concluímos. Tanto é que a gente concluiu parte de cálculo quando já estava no 8º semestre. E aí apareceu esse professor, tinha outros professores, outros colegas também que não estavam satisfeitos, e a faculdade apresentou outro professor, foi onde a gente concluiu todos os ensinos de matemática, né? Que, se eu não me engano, tinha sido geometria e álgebra, né? Sim. E aí nós, graças a Deus, concluímos. Eu na verdade, agora me apaixonei mais ainda, depois que eu passei por essa barreira, essa dificuldade dos cálculos, me apaixonei mais ainda. E daí a gente foi observando o potencial que tem. E eu fui pensando assim, meio ambiente com essa visão também de empreendedor, né? Porque quando a gente pensa em meio ambiente, a gente acha assim, não, proteger é você não deixar de usar os recursos naturais. Não, não é que você vai deixar de usar os recursos naturais. Nós não podemos frear o progresso, né?
mas nós podemos crescer com sustentabilidade, e é isso que eu pensei, tá? Aí a gente começou a fazer visitas, fizemos visita em Jacobina, fizemos visita em Vaz da Roça, que é muito interessante. A gente teria que parar um dia só para discutir essa visita técnica, que eu levei os meus colegas em Vaz da Roça, foi algo assim que eles ficaram maravilhados, ali inclusive na casa de meu avô, lá na casa que hoje é de Sidney, e eles ficaram realmente maravilhados com a cultura, com a alimentação de lá, e a gente foi aprendendo de que forma a gente conviver melhor. Aqui, a gente fez uma visita na área de morro, a gente descobriu a importância de fazer parte da cidade nas áreas que estavam sendo invadidas e transformar aquilo numa geração de renda, fomentando assim o turismo, a economia local, através justamente da questão do meio ambiente e preservando o meio ambiente. Né? Foi daí quando a gente começou também a fazer alguns trabalhos na nossa cidade e surgiu o Coloricidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse Coloricidades, que eu acho um projeto super lindo, emocionante, O porque a Coloricidade, gente, só assim, contextualizar esse negócio, porque assim, a gente vem nessa escalada, né, de destruição, né, uma escalada de destruição, inclusive na nossa cidade, né, a gente estava falando um pouco antes disso aqui, antes de começar, né, o quanto que a falta de conhecimento, né, que é falta de conhecimento, é ignorância, né, ignorância no sentido de não saber, né, de não saber valorizar aquilo, né, da nossa escola tão bonita que foi destruída e tantas coisas históricas, né, então você vem trazendo essa visão de sustentabilidade, trazendo essa visão de que pode tornar bonitas as coisas, coloricidade. Fala desse projeto aí que eu acho lindo, maravilhoso. ele surgiu, na verdade, para a proteção de algumas espécies, né, que estavam retomando o seu habitat lá na nossa cidade, né? O veado catingueiro, algumas outras espécies que já a gente tinha dado assim, praticamente como extinta na nossa região. Então, por isso, a gente dizia assim, ou a gente esconde, ou a gente divulga e pede a proteção das pessoas. Aí a gente fez a reunião na Câmara em abril, não estou aqui lembrando mais o ano, e a gente criou um grupo chamado Amigos da Caatinga, né? E Legal. tinha alguns vereadores, né, que estavam presentes, como o Jamilson, o Jailma, desde o início ele esteve presente, e alguns outros, né? E com isso a gente criou esse movimento. Só que além desse movimento, a gente olhou que justamente tem alguns espaços públicos que não estavam bem preservados e que também precisava preservar. Então, fazendo uma viagem a Minas Gerais, nós passamos em algumas cidades e dentro dessa cidade eu passei em Cuvelo. Então, olhando assim, a beleza do patrimônio público, a forma como era conservado, preservado, o cuidado com todo aquele patrimônio, eu disse, rapaz, por que isso não pode estar acontecendo também nas nossas cidades do Nordeste? Por que elas precisam estar feias, cheias de lixo, riscada, abandonada? Entendeu? Então, com isso, eu disse assim, rapaz, se a gente colorir essa cidade, entendeu? A gente vê um colorido bonito que chama atenção, e com isso eu disse assim, então vamos criar um projeto Coloricidade, e daí mudou, né? Saiu de Amigos da Caatinga, que hoje o Coloricidade abraça vários outros projetos. E nós criamos esse projeto de voluntariado, só que é um voluntariado um pouco diferente, talvez, dos outros. Nós não temos uma entidade, não é uma associação, nós até pensamos nisso, mas depois nós pensamos, não, vamos deixar isso em aberto. Então, nós temos hoje núcleos em cidades, né? Além de Camaçari e Vaza da Roça, nós temos em Capim Grosso, nós temos em Cachoeira de São Félix. Agora, como é que funciona? Somos parceiros de entidades já existentes. Por exemplo, em Cachoeira de São Félix, lá já tem Amigos do Rio Paraguaçu. Então, quando nós temos algum projeto a ser desenvolvido, nós apresentamos a eles e verificamos, olha, vamos tocar esse projeto em coletivo, vamos tocar nas 9 unidades de projeto, eles aprovam e lá eles tocam o projeto. Se precisar de um apoio da gente, logístico, dentro daquilo que a gente pode fazer, ou de orientação, a gente apoia. Assim também, quando eles têm algum projeto que precisa de alguma orientação, eles apoiam também. Como é também em Capim Grosso, e lá já através do Rotary Clube de Capim Grosso, que desenvolveu também um projeto maravilhoso, que inclusive hoje já é geração de renda e emprego, que é a preservação do Morro Branco, que é um lugar que teve um processo de mineração, e nesse processo criou uma jazida, né, de quase 5 mil metros quadrados, com uma profundidade aí que vai de 1,5 metro até 12 metros, né, com declive. Então, eu fazendo uma visita com alguns colegas lá, com o Ricardo e Marlon, que trabalhava junto no setor de meio ambiente, eu observando, disse, rapaz, aqui está pronto um teatro a céu aberto. Olha aí. Aqui está pronto. Olha aí, olha, só desculpa te interromper, né? Coisa assim, que é a visão do empreendedor, né? De tudo que vê, encontra uma oportunidade de empreender, né? Então, ali você já vê um teatro. Fala aí, o teatro. Então, aí a gente levou essa proposta para o Rotary
E eles abraçaram esse projeto. Então, naquele período de pandemia, que a gente não podia estar presencialmente fazendo atividades, nós criamos um projeto chamado Biomas Bahia, onde essas cidades, né, que foram, na verdade, começamos com 9, se não me engano, foi 16 cidades, participando, mesmo aqueles que não tinham núcleo, né, mas acabou participando. A ideia era apresentar seu município, os problemas, mas apresentar os potenciais que tinham ali, a caracterização, e também um projeto para a cidade. E dentro desse projeto, Capim Grosso apresentou o projeto de um parque-teatro nesse Morro Branco, né? E assim fez lá, nós fizemos esse projeto, o prefeito, que hoje também segue lá, quando ganhou as eleições, que passou a pandemia, me convidou e convidou o pessoal do Rotary Club para apresentar a proposta. Apresentamos a proposta a ele quando viu, ficou vislumbrado e disse, nós vamos fazer esse projeto. Eu sei que já fez a terceira edição agora da encenação da Paixão de Cristo. No primeiro ano foi 4.000 visitantes, no segundo ano deu 8.000 visitantes. Esse ano eu não fui, mas dizem que dobrou, entendeu? E hoje já virou um espetáculo, tanto é que agora ele está querendo fazer algo já pensando em atração de um público turístico aí voltada à questão estadual, ao público da fé, né? Religiosa. Então, assim, foi um projeto legado do Coloricidade. Então, assim, a gente não tem essa obrigação. Falando assim, olha, nós vamos ter um mutirão de plantio de árvores. Nós não marcamos, nós vamos plantar 1.000 árvores, 100 árvores. Nós vamos plantar árvores. Naquele dia, quantos foram, para a gente pouco interessa. Mas se um foi e plantou apenas uma árvore, para a gente é tão importante. Então, a gente não, o pessoal diz, eu não gosto de trabalho voluntário porque é cansativo. Não, não é cansativo. Nós vamos plantar até o limite que a gente tem vontade. Parou, agora é hora da gente se divertir, da gente brincar, entendeu? E tanto é assim que a gente tem um projeto que chama Ecofotografia, que é o que todo mundo gosta, né? Por exemplo, assim, a gente sai para fazer fotografia da cidade, para apresentar a própria população da cidade, que nessa correria, no cotidiano de cada dia, não observa a riqueza do patrimônio histórico, de uma igreja bonita que ele tem, de uma árvore centenária que ele tem, de uma estação férrea que ele tem. Então, quando a gente posta essas fotos na rede social, é um choque de realidade para ele. Rapaz, tem isso aqui. Outro dia a gente fez uma praça aqui e tinha pinturas, entendeu? De grafite, que na verdade aquilo ali deveria ser um ponto de visitação mostrando a arte do pessoal, entendeu? E o pessoal fica assim, rapaz, que beleza, o que representa cada arte dessa. Então, assim, a gente passa a valorizar melhor a cidade da gente, né? Nós fizemos isso lá em Vaz da Roça um certo dia, fazendo assim, a trilha do cangaço. É um sonho a gente fazer lá a trilha do pessoal que fazia de tropa, dos tropeiros, né? E Sim. Tem também lá, que é um resgate da história. Mas você sabe, infelizmente, a questão de cultura e de meio ambiente não tem a valorização necessária, principalmente pelo poder público, empresas e grande parte da sociedade, né? Ela quer o aqui e agora. Exatamente, mas o importante, Valdir, é esse trabalho de formiguinha que você começou a fazer e que vai gerando frutos, né? Então, eu quero falar agora sobre os retratos da cidade, né? Que foi um movimento que você começou e foi muito feliz o começo, né? O momento onde começou, né? Que foi bem no, não sei se foi antes ou já durante a pandemia, bem no comecinho ali, e que esse projeto foi muito interessante porque achei incrível, porque veio trazer todo esse resgate da história da cidade, convidando as pessoas a vir contar as histórias, né? Trazer seus retratos, trazer suas histórias e como que isso também vem resgatando tudo isso que você está falando, valorizando essa cultura, né? Que assim, se existisse esse movimento antes, a nossa escola não teria sido destruída. Um dos prédios mais simbólicos da nossa cidade, na minha visão, foi destruída. A gente viveu isso, né, por questões políticas, né? Sempre não vamos entrar nisso aqui também, mas por questões políticas a escola foi destruída e por essa falta de alguém com uma voz forte para chamar a atenção. Olha, isso não pode ser destruído. Destruído um prédio, uma praça enorme que tinha todo o espaço para ser construído lá o mercado municipal sem derrubar a escola, né? Mas a falta de visão levou a isso. Eu acredito que hoje, com essa conscientização que os retratos da cidade está trazendo, vai ser mais difícil de destruir as coisas assim, passar com um trator por cima de qualquer forma, né? Então, que é um trabalho que vem sendo feito aí desde 2020, né? Eu queria que você contasse um pouco essa história, né? Nós fazemos parte dessa história, né? Por sermos fundadores de Vaza da Roça, né? Nossas famílias, né? São fundadoras, então nós somos parte integrante, somos a história viva. A minha mãe, com 93 anos, aí, né? Ainda contando essa história e tantas outras pessoas, e que eu acho muito importante esse trabalho que está sendo feito, essa sua teimosia
né? Porque você é um cara Eu, teimoso, é muito teimoso, né? Vai ser teimoso assim lá em Vaza da Roça. é, que quem nasceu em maio tem essa característica de teimosia, né? Vai ser Taurino, teimoso assim lá em Vaza da Roça. Pô. é verdade. Na verdade, naquela pandemia, a gente sai encontrando, né, buscando soluções. E naquele momento era uma solução que a gente precisava para a solidão, para a gente não ficar preso dentro de casa e preso à solidão. Então, assim, a internet nos permitiu isso, né? A forma dessas plataformas de reuniões permitiu isso. E num dia desses, assim, eu estava aqui fazendo uma viagem no tempo. E nessa viagem do tempo, eu me encontrei na casa de seu Isaías, sentado no rol, observando aquela árvore que sempre gostei de observar, que ficava ao longo da estrada de Morrinho. Né? Então, eu sempre gostava de observar demais aquela árvore. Então, na pandemia, eu me vi naquele mesmo cenário. Né? A concentração estava tão grande que eu me vi nisso. E nisso eu comecei a observar assim, as casas da primeira praça. Né? Passei ali, comecei ali da casa de Linda de Calixto, fui ali para a sua casa, onde tinha a fogueira dos Lorianos, né? Então fiz uma viagem no tempo. Fazendo uma viagem no tempo, eu comecei a escrever assim o retrato da cidade, que seria realmente um cordel que eu queria fazer, né? E daí eu disse, rapaz, seria interessante a gente fazer isso, chamando mais pessoas. E eu lembro que eu comecei a convidar Wilson, Silvano, eu mandei também a mensagem para você, e acabou que vocês também abraçaram a ideia. E a gente formatou o grupo primeiro no WhatsApp, e daí a gente fez esse projeto de fazer uma transmissão online, né, através do YouTube, plataforma, homenageando justamente aquelas pessoas que construíram a nossa história, né? Que Sim. construíram a nossa história para chegar até onde chegou. E a gente veio homenageando as famílias antigas, alguns ainda vivos, que isso foi muito bom, né? Inclusive sua mãe, Dona Chica e alguns outros. A gente conseguiu ligar pessoas, de crianças a pessoas com quase 92 anos, como sua mãe tem, né? E assim ativa. Né? E, Sim, então passou a dar vida e voz a essas pessoas e conhecer melhor a história delas. Né? E sim. com isso a gente conseguiu unir o Brasil todo aí, dos vazianos que estavam desde o norte a sul, entendeu? Do sudeste ao centro-oeste, e a gente via, assim, era algo interessante, né? As salas de reuniões se enchiam e a gente via gente do Rio Grande do Norte, gente do Belém, gente em São Paulo, e a gente conseguiu, mesmo assim, com a internet que não era assim, de boa qualidade, a gente não tinha um estúdio de tão boa qualidade, era improvisado, às vezes, no notebook ou até nos telefones, mas, assim, dentro do possível, nós conseguimos o principal, né? Que era trazer para aquelas pessoas um certo momento de alegria, uma homenagem também àquelas pessoas que ainda estavam vivas, ou até os familiares que estavam representando, né? Em memória àquelas pessoas que não estavam mais entre a gente. E a gente conseguiu sorriso, a gente conseguiu trazer lágrimas. Foi assim algo que emocionou todo mundo, né? Um reencontro. Tinha gente que já não se reencontrava há 20, 30 anos e mesmo à distância nós conseguimos aproximar através das reuniões virtuais, né? Então aquilo foi muito bom. Acho que tem quantos anos? 3 anos, né? Eu sempre me Quatro. perco no tempo. Nós estamos quatro no anos? 4 anos, né? Foi 20, né? 20, É, 21, 22, 23, estamos 24 e continua o grupo lá, né? E é é. claro que Nós com. estamos devendo Hã? nós estamos devendo o presencial, que quando a gente fazer o presencial, a gente sempre buscou fazer, mas aí teve algumas entraves, porque justamente, como mora todo mundo distante, tem muitas pessoas que é da cidade, mas a grande maioria são justamente pessoas que moram fora da cidade, né? E a gente precisava também que esses dados, o que nós fizemos, que na verdade, assim, nós fomos detetives da história, né? Porque parte dela a gente conhecia, mas uma grande parte dela nós tivemos que sair pesquisando, buscando informações, coletando informações. Nós tivemos muita ajuda, então precisava isso ser dados da própria Secretaria de Educação, né? E isso fica lá, arquivado. Porque a gente olha, você trouxe algo interessante de Portugal, mas principalmente, vamos dizer assim, da Europa, né? A história que eles contam a história de 500 anos como se eles tivessem vivido. Eu vi outro dia o documentário sobre a história de Emílio Matarazzo, né? Não é isso? Que Sim, já tiveram me conhecendo. Então, começaram aqui no Brasil, foram para a Itália. Os descendentes dele, lá na Itália, contavam a história dos pais, dos avós, assim com riqueza de detalhes, como se ele tivesse vivido aquela época, né? E o próprio local, o espaço, dizem, hoje funciona aqui como uma bomboniere, mas aqui no ano tal foi uma farmácia, no ano tal foi a padaria dos nossos tataravós e não sei o quê, a riqueza do detalhe. Assim.
mas a gente não tem esse cuidado, principalmente em grande parte do nosso Nordeste e na nossa cidade, né? Infelizmente segue esse caminho, né? Então, Eu assim, o acredito, caso eu acredito, Valdir, desculpa interromper, que infelizmente não é só na nossa cidade, né? Eu estava falando até com você antes aqui, bate-papo inicial aqui, exatamente isso. A coisa que me chamou muita atenção quando eu saí do Brasil foi isso, é ver os países preservando sua história. Todos os países que eu fui, você vê um cuidado de preservar, porque aquilo é um patrimônio que, inclusive, gera economia. A gente está falando aqui de empreendedorismo de dinheiro, de necessidade de trabalho, né? Manter essas coisas gera riqueza para os lugares, gera muita riqueza. E essa é a visão que eu acho interessante que você desenvolve em todo mundo de preservação, de manter esse equilíbrio, né? E é importante a gente falar disso o tempo todo, porque eu fui a Portugal, por exemplo, há alguns anos atrás, muito tempo atrás. E aí você vê que eles mantiveram tudo bonitinho e construíram uma cidade moderna em outro canto. Aí esses mesmos portugueses que construíram o Brasil aqui, que começaram aqui o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro seria uma Paris, seria uma Lisboa se tivesse sido preservada, eles mesmos vieram para cá e destruíram tudo. E nós continuamos essa saga de destruir. O progresso não pode parar, mas isso a gente ouviu muito, né, na nossa geração. O progresso não pode é, parar. Só que não precisaria parar, só que teria que deixar isso aqui como a nossa escola lá e construir o mercado ao lado, não teria problema nenhum. Ou em outra praça, tinha outras praças lá maiores, até do que aquela onde foi construído o Mercado Central lá, né? Então, infelizmente, isso é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, não só na nossa cidade. Mas eu acho é, importante esse movimento que você fez, que foi um movimento de reencontros, e essa coisa do reencontro com a história traz esse desejo de cada um de trazer essas lembranças da escola, do lugar onde estudou, para que as outras escolas não sejam destruídas, né? Que outros prédios não sejam destruídos, que outras coisas que possam ser preservadas não sejam destruídas, né? Então, eu acho que isso é o grande legado que você está construindo, né, para a cidade, para o Brasil, né? Porque impacta, né? Como você falou, tem brasileiro, tem pessoas de base da roça no mundo inteiro, né? Tinha gente em reuniões que estava na Inglaterra, que estava em outros países, inclusive. Então, a partir do momento que a gente divulga esses valores, né, que você trouxe esse trabalho, e nós fizemos, claro, todo mundo junto, né? Você, o meu irmão, eu e outras pessoas que a Betinha, que é uma professora da nossa cidade, minha tia, que não se falava há quanto tempo, que ela não é uma pessoa muito frequente de visitar a Vaz da Roça, mas hoje faz parte do grupo. Então, uma forma da gente espalhar esse valor para outros lugares do Brasil inteiro, né? Para que essas pessoas, onde elas estiverem, elas possam estar defendendo isso. Porque a gente tem que preservar o lugar onde a gente mora, né? Não preservar a nossa cidade de origem, mas preservar também o lugar que a gente mora. Né? E aí, assim, você, como é uma pessoa imparável, né? Pelo que a gente já viu aí, você criou a Rádio Severino. Além desse movimento da cidade de preservação, teve também um movimento cultural, né? De incentivar a produção do cordel, né? E a gente fez muito cordel junto lá, né? Foi bem divertido fazer essa oficina de cordel, onde todo mundo se arriscou a rimar um pouquinho. Foi um movimento bem legal, bem divertido. E como se não bastasse, você ainda criou a Rádio Severino. Como é que é essa história da rádio aí? Conta um pouquinho. minha paixão sempre foi rádio, né? Tanto que no interior nós tínhamos serviço de alto-falante, né? Que as emissoras antigamente era isso, era serviço de alto-falante. A gente tinha muito poucas emissoras naquele tempo, na nossa Bahia. Então a gente criou um serviço de alto-falante. Eu lembro da audiência que era muito forte, principalmente no horário de meio-dia, a praça ficava cheia, o pessoal acompanhar o programa esportivo, né? Então, assim, eu saí, vim para cá, eu fiz um programa numa emissora aqui muito, muito boa, que era a principal da cidade, em 2013. Fizemos por 2 anos e a gente fazia o papel de um matuto, né? Que era Severino e tinha um colega chamado Libório, que inclusive hoje está em Portugal. Nós ficamos no ar por 2 anos, depois eu fiz um programa em Vaza da Roça, que chamava Rádio... Eu lembro até, esqueci até o nome do programa. Mas era voltado ao meio ambiente. Rádio Sustentabilidade, pronto.
Aos sábados, lá na cidade de Vaz da Roça, era eu e outro colega Demário, que é radialista, durante um ano e pouco, mais ou menos, aí a emissora passou para a mão de outra diretoria e nós preferimos não fazer mais. E eu voltei agora, o ano passado, com o programa Severino, né, que o programa era justamente esse, Estação Caipira, que a ideia era passar por essa questão cultural, música, trazendo um pouco aí do forró, um pouco não muito do forró, mas trazendo também aquele nosso, a música antiga, do modão, da questão sertaneja, daqueles nossos tempos, do Zé Bétio, Oswaldo Betil, da Rádio Record, né? Que a gente dormia e acordava ouvindo isso. E os pais da gente, né? Que para tirar o leite, para dormir, era ligado nessa programação. Então aquilo ali foi que me inspirou novamente a fazer esse programa. Seria um programa apenas no período junino, né? Mas nós já estamos indo para um ano, fechamos um ano agora, em junho, né? Maravilha. Então a gente está repensando agora esse novo programa, a gente vai ver como é que a gente vai fazer, porque tem outros projetos, como você bem disse. Eu agora, recentemente, fiz minha OAB, tenho que montar meu escritório. Eu tenho que ver como é que vai se encaixar cada coisa para me reorganizar, porque Exatamente. tem outros projetos. Ia falar isso, você ainda também não parou também de estudar, ainda agora acabou de se formar também Mas advogado. Como é que você vai é algo que unir alimenta tudo a alma, isso? né, da gente. Essa alma inquieta. É. Mas Outro aí, dia eu estava numa reunião e eu dei uma ideia, e essa ideia, na realidade, ela não foi abraçada, a ideia, mas passado um tempo a pessoa abraçou a ideia como se fosse dela, mas que isso sempre acontece. Aí em outra reunião eu trouxe a ideia e uma pessoa me chama, Valdir, como é que tu fica dizendo duas ideias? Tu viu o que aconteceu? Eu disse, rapaz, eu tenho uma fábrica de ideia, os neurônios ficam aqui se batendo uns nos outros, entendeu? Então não tem problema não. De onde vem essa? Tem N ideias, entendeu? vai Claro, não tem vingar, problema não. não precisa se É, preocupar com isso, porque não você precisa se preocupar, não. E é bom que coloque, entendeu, em prática. Eu acho interessante. Assim, não precisa dizer que foi Valdir, mas se colocou em prática e está dando resultado, ótimo. é isso. Entendeu? Alguém está se beneficiando disso, tá Alguém entendendo? exatamente. E ali, além É. desse novo projeto aí com o seu escritório de advocacia, você me falou no começo aí sobre empreendedorismo coletivo. Como é que é isso aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, foi outro desafio, né? Em 2010, quando eu me formei, a gente já começou as visitas na nascente do Rio Camaçari, que é o rio que corta toda a cidade, né? E nós temos um morro, nós temos uma área lá, do morro, só o morro, são 720 mil metros quadrados. Nós temos a parte de baixo, que aqui é que você não conhece bem, nós temos um polo industrial. Então, na época que foi criada, nos anos 70, foi feito um anel florestal que era para proteger o polo, né? Da questão da invasão imobiliária da população aí. Então, esse anel foi criado para isso, entendeu? E também, em caso de vazamento de gás, proteger a população para reduzir, né, o impacto disso aí. Né? Mas só que nós estamos perdendo isso, com invasão, há muito roubo de madeira, essa coisa toda. E eu sempre fui apaixonado por essa questão de parque da cidade, e eu vejo que é viável. Tanto hoje que virou assim, moda no Brasil todo. Você vê o tanto de investimento que está tendo hoje na questão de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o próprio São Paulo, Rio de Janeiro, é Parque dos Dinossauros. É uma construção muito grande, né? É muito investimento, inclusive vindo de fora. E pouco da iniciativa pública, né? É mais assim de parcerias. Então, assim, na época, esse grupo meu de voluntários, nós dissemos, rapaz, aqui está um parque pronto, nós temos o rio, nós temos uma linha férrea que atravessa toda essa área, que é quase 2 milhões de metros quadrados quando juntar tudo, entendeu? É uma área que precisa ser preservada. Nós temos aqui fatores históricos ligados à questão da religião, à questão da história da cidade, a questão da história ambiental daqui também. Então, aqui dá um parque bacana. Nós temos uma estação de tratamento de água lá em cima, que abastece a cidade, que daria para ser transformada no Museu das Águas, contando a história de como foi aí os 500 anos, entendeu? Quando o Brasil estava iniciando esse processo de colonização, né? Que hoje está sendo retomada pela China, né? Então, assim, vamos contar a história, como era o nosso lençol, como era o nosso aquífero, como eram os nossos rios, nossas bacias, e vem passando pela escala do tempo, chegar nos dias atuais e mostrar se nada for feito, o que vai acontecer. Porque aqui em Camaçari, nós somos abastecidos, ao invés de barragens, poços, aquíferos, nós temos aqui um dos maiores aquíferos do Nordeste. Certo? Que é o aquífero São Sebastião. Mas nós estamos virando hoje um queijo suíço, tirando água, mas assim, precisa de reabastecimento, né? É como uma caixa d'água, e isso não está acontecendo. Então, eu percebi que se a gente explorasse de forma sustentável, a gente não perderia aquelas áreas e nós teríamos um abastecimento, além de controlar
as enchentes na cidade. E aí nós temos casos de enchentes. Anualmente nós temos esse problema. Então, se aí fizesse esse parque, além de fomentar o emprego e renda, né? Porque lá dá para você botar teleférico, tirolesa, é um projeto bacana, entendeu? Então, nós conseguimos discutir com o poder público, tivemos audiência pública na Câmara, nós fomos até a Secretaria de Turismo do Estado, fomos à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, só que, assim, não avançou tanto porque quem, de fato, deveria, né, pegar o projeto e ir atrás, não fez isso. Porque a maioria dos políticos gosta assim, não, fui eu que criei. Né? E a gente diz, não, aqui é um projeto popular, não é de Valdir, não é de B, não, nós estamos querendo, nós estamos vendo o que é importante. Agora, como isso está surgindo em todo o Brasil, né, a gente vê uma chance de voltar a discutir. Mas, assim, apesar que a gente está no ano político, a gente não vai adentrar muito nessa questão, mas, assim, a gente quer muito do mesmo, principalmente os políticos, né? Por exemplo, assim, a gente hoje ainda quer discutir que eu preciso fazer X metros de pavimentação asfáltica, né? Outro tipo de pavimentação, mas a gente não pensa de que precisa criar um comitê para discutir as questões climáticas, né? Que a gente precisa criar um comitê ou uma secretaria que trate de saúde humana, né? E principalmente de saúde mental. Então, assim, são dois problemas hoje que, para mim, está acima de quase todos os demais problemas. A gente discutir que isso é emergente, está entendendo? Então, e não chama atenção quando acontece um fato como foi do Rio Grande do Sul, do Brumadinho, mas aí, assim que passa o problema, nós já perdemos o foco daquilo ali e a gente volta àquela mesma política de sempre, né? Usando as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos que a gente sabe que não vai dar certo. É mais um fiasco na questão de gestão pública. Então, diante de tudo que você falou aí, sobre essa dificuldade do poder público, né? Dele ser um protagonista, né? O poder público poderia ser o protagonista disso, mas nós estamos vivendo aí um drama, né? Grande no sul do Brasil, por conta dessa falta de interação com o ambiente, né? E você, por ser casado com uma psicóloga também, né? Você é casado com uma psicóloga, então provavelmente a psicologia também avançou em várias áreas da vida, inclusive eu queria que você falasse um pouquinho sobre psicologia ambiental, né? Como é que Pronto, vamos falar. a psicologia ambiental poderia contribuir, você que é esse homem integral aí, que vai vendo as soluções em cada problema que você encontra, de que forma que você acredita que a psicologia ambiental poderia contribuir para esse equilíbrio na vida, na nossa vida? Pronto. Cleonice, eu já assumo um espaço, né? Até complementando aquela questão do que hoje faço, né? Eu assumo um espaço que eu fui convidado para fazer o plano de gestão, que é um parque público, né? Um horto florestal na cidade, são 23 mil metros quadrados, que está abandonado, o próprio grupo lutou também, a gente fazia visita, fazia matérias e foi recuperado, né? Esse espaço, tem 3 anos agora. E eu fazendo o plano de gestão, eu fiz algo que desse essa sustentação. Né? Então, eu pensei justamente em trazer todos esses aspectos, a questão econômica, a questão da autoestima, como é que a gente podia fazer para integrar todas essas ações. Isso seria, na verdade, assim, um colegiado de ações que envolvesse todas as secretarias, Secretaria de Saúde, de Esporte, essa coisa toda, né? Porque, assim, você tem que integrar. Mas, infelizmente, assim, há as vaidades, né, alheias. Então, isso não aconteceu como queria, mas, assim, avançamos bastante, né? Então, dentro desse espaço, eu tenho um exemplo vivo, né? Questão de várias pessoas que frequentam o ambiente com depressão e diz que lá saiu da dificuldade naquele ambiente, lidando com o horto. Tem gente que diz assim, Valdir, eu saí à toa, perdido, e acabei me encontrando aqui. Eu cheguei aqui na Lagoa de Peixe, eu comecei a alimentar ali os peixes, comecei a ver o pato e eu comecei a vir com mais frequência para aqui. Peguei um livro, li um livro. Então, assim, eu comecei a buscar uma terapia a partir daqui. E tem eles casos, né? Eu tenho um psicólogo que eu digo assim, rapaz, você é um mestre de psicologia que eu quero lhe apresentar um dia se você vir aqui, né? Que é Pedro. Ele faz um trabalho voluntário muito interessante, que é com o pessoal do CAPS. Então, toda sexta-feira, chova ou faça sol, ele está lá, né? Ele faz um trabalho com horta, ele faz um trabalho de plantio, um trabalho de plantas medicinais com essa turma. E a gente vê o resultado saúde dele. mental, quer dizer, ou seja, ele A saúde mental, entendeu? está aí, assim, ativando a saúde mental a partir desse contato com a natureza, com o meio ambiente. Então, tem várias pessoas, exatamente. Então, assim, quando a gente pensou na educação ambiental, que eu fiz o plano de gestão pensando assim, é educação ambiental. E a educação ambiental que eu propus seria diferente de um outro espaço, que a gente tem um outro espaço aqui chamado Cidade do Saber, que tem teatro, brinquedoteca,
gibiteca, é um ambiente muito bom, né? Só que eu disse, olha, nós não vamos concorrer com esse espaço, que está muito próximo, e a educação ambiental que eu quero aqui é de tocar na terra, é conhecer os micro-organismos, é ter esse contato direto da criança tirar o chinelo e brincar, subir na árvore, essa coisa toda, né? Então, assim, nós tivemos muita dificuldade porque tem 2 pavilhões muito bacanas. Então, assim, quando o pessoal viu aquilo ali, já viu, olha, quais são os móveis? Vamos botar os móveis. Não, aqui não é para ter móveis. Assim, como não? Ah, precisa ter os móveis, massa de modelagem? Não. Aqui é multiuso. Aqui é para feira, aqui é para convenção, aqui é para tudo. Assim, com muita dificuldade, conseguimos nos convencer a não colocar esses equipamentos. Então, hoje, assim, a educação ambiental hoje, a gente dá com o quê? Tem uma pessoa lá que adestra aves, ele tem uma águia, né? Então, com essa águia ele consegue encantar as crianças, né? E ele faz porque gosta. Tem um palhaço lá, que ele chegou, e ele lida com essas crianças, as crianças, assim, se divertem, entendeu? E os adultos também. Então, com isso, é interessante. Então, eu tenho, assim, vários problemas que é voltado à mente e que a gente consegue. Além das equipes que já trabalham tradicionalmente com esse público, eu sempre peço, deixa aberto para quem estiver no espaço, quiser utilizar, né, dos conhecimentos, das atividades que vocês estão fazendo, também, porque hoje o espaço é ocupado por muitas pessoas que estão com problema de saúde mental, entendeu? E você sabe o que foi essa pandemia, né? Essa pandemia foi um desastre para a gente psicologicamente. Você, como profissional, você sabe disso. Com Então, certeza. tudo que a gente faz, a gente pensa assim, no bem-estar do ser humano, né? Esse bem-estar, eu vejo assim, um simples animal que a gente leva lá, por exemplo, assim, eu consegui agora um casal de patos, né? Rapaz, assim, o pessoal todo dia pergunta, cadê o pato, cadê os patos? É essa interação com o próprio animal, você vê, né? Lá tem muito mico. O pessoal mesmo, quando vê um mico, rapaz, todo mundo para, quer dar um alimento, e a gente acaba se divertindo com aquilo ali, tá entendendo? Aparecem animais também lá, tem o saruê, nós temos lá no recanto da abelha, entendeu? Que isso também tem chamado a atenção. E as pessoas querem lidar. No dia que está lá o tratador da abelha, esse quer estar perto, quer ajudar, quer estar participando, né? E foi muito bom. Tem um fato até interessante, que é uma pessoa que Deus colocou lá com a gente e muito difícil, né? Muito difícil de se lidar com essa pessoa. E eu lembro que chegou um outro colega um certo dia e disse, rapaz, essa pessoa está aqui contigo? Eu digo, está. Ele disse, caça um jeito de se ver livre dessa pessoa, porque pense em uma pessoa problema. E eu vou dizer, rapaz, é o seguinte, a gente tem que aprender a conviver com todo mundo e tirar das pessoas aquilo que melhor ela possa oferecer. Olha, você acredita assim que essa pessoa se integrou ao time e a atividade que ele estava fazendo, que assim transformou a pessoa. Assim, aqueles que acreditam na religião, eu digo assim, Deus preparou para ir para o lugar certo, conhecer a pessoa certa, que ele acabou casando com a pessoa, né? Ele já acho que já tem uns 57 anos, 58 anos, e foi justamente ele teve o câncer, e nós pegamos essa pessoa, deve ter uns 6 meses, mas assim revolucionou o horto, deixou como legado assim, o fortalecimento da economia solidária, né, social, que é nessa feira que ele vestia camisa, até música ele fez. Até hoje, as crianças cantam a música dele, entendeu? Que ele fez em homenagem ao horto e ao meio ambiente e deixou esse legado. E realmente ele conseguiu se transformar na vida do dia a dia com a abelha, entendeu? Com a compostagem. E era um momento que ele cantava, se divertia e brincava. Eu fico repassando os vídeos dele hoje e eu vejo assim, o quanto fez bem ele ir para ali, cuidar da natureza, tá entendendo? E assim, a esposa dele diz até hoje, os filhos dizem, rapaz, ele foi para o lugar certo, porque deu uma estabilidade assim, na vida dele, no emocional dele, muito grande de lidar com a natureza. Pois é, então você vê aí, né, o teu trabalho aí de integração, né? Você, olha só, você fez 1000 histórias aí, não contou nem a metade da missa, que eu sei, que a gente tem que resumir, né? Você vê todo o empreendedorismo voltado para o bem-estar e pela integração do homem com a natureza, né? Esse equilíbrio. E esse é o que eu faço de outro lado aqui, né? Eu trabalho com empreendedores, sempre buscando mostrar caminhos onde ele possa equilibrar a vida, né? O trabalho com a vida pessoal, trazer um pouco de É equilíbrio. verdade. O empreendedor tende a se jogar demais, a trabalhar demais, se tornar escravo do negócio e não dá certo. Né? Acaba doente, com infarto, com 40 e poucos anos. Então, o meu trabalho aqui, do outro lado, é nesse equilíbrio, né? Trazendo esse equilíbrio para as pessoas. E você aí trazendo cultura, equilíbrio, meio ambiente, direito, né? Foi para o lado do direito também para trazer esse conforto do direito, né? Que a gente tanto precisa.
né? Então, Valdir, eu queria que você deixasse aqui as suas recomendações para quem vai ver esse vídeo, quem vai ver esse nosso podcast aqui. Eu acho assim, uma história muito rica. Tem quem te conhece sabe o quanto você é um incansável, um imparável, né? E aí agora expandindo mais ainda esse empreendedorismo, não só para você, mas de forma coletiva, ampliando essas oportunidades. Então, tá aí para você passar aí a sua última mensagem aí nesse momento para as pessoas. Olhe bem, quando a gente faz aquilo que gosta, com certeza a coisa vai ser bem mais prazerosa e os resultados serão melhores. A gente veio aqui de passagem, né? A gente não veio para ficar. Então, se a gente dá de passagem, é buscar fazer o melhor e deixar um legado, seja na história, como exemplo, e assim, a gente colhe aquilo que semeia, eu acredito nisso. É claro que a gente não precisa esperar essa colheita, mas ela vem, entendeu? Então a gente tem a missão, fazer o bem, porque com certeza onde quer que esteja vai ter sempre as energias do universo a nosso favor. E eu tenho muito exemplo disso, das energias do universo trabalhando a meu favor. Muito bem, exatamente. Eu penso isso, Valdir. Então, assim, desde que eu me tornei psicóloga, que eu trabalho, assim, a minha grande missão é essa, que a pessoa encontre qual é a missão dela, né? Essa é a minha maior expertise, entendeu? É ajudar as pessoas a descobrir qual é a missão. Ela está aqui fazendo o quê? O que é que você quer realmente fazer? E eu sempre pergunto, como que seria o mundo se todo mundo fizesse o que gosta? Como seria maravilhoso? Certeza. Então, eu acho que Eu é queria isso. fechar Pode falar. Eu queria fechar aqui, Clenice, fazendo um convite a todos aqueles que te acompanham e a você também, para vir da Camaçari e me conhecer a Expofeira do Horto, um trabalho aqui que a gente junto faz com a turma, que são hoje em média de 150 expositores. Nós tivemos uma edição esse mês, agora que a gente chama edição de junho, que foi assim, de muita energia, de tudo que você pensar. Esse período junino aqui, para a gente nordestino, realmente é algo né, que traz para a gente muita energia, muita coisa boa, né? Porque nos remete à questão da cultura, da alimentação, da nossa infância. Então, assim, é algo diferente no Nordeste. No Brasil, hoje, já cresce também a questão da festa junina, mas no Nordeste, justamente, é o celeiro, né? Então, eu convido para o pessoal vir conhecer, uma vez no mês que acontece aqui, a feira colaborativa, e vai ver muita coisa bacana, muita iniciativa bacana, e muita gente buscando justamente ocupar um lugar ao espaço e mostrar assim, eu posso, eu sei fazer e eu quero esse espaço. E muito obrigado pela sua oportunidade. Vamos aproveitar. A próxima vez que eu for aí, a gente precisa fechar essa história, né? Pagar essa dívida desse encontro do Retrato da Cidade, né? Tem muita coisa que a gente precisa fechar aí, né? E Com certeza. conhecer esse espaço aí, né? A última vez que eu fui muito rápido, foi agora no aniversário da minha mãe, né? 93 anos, aí foi assim, foi praticamente um bate e volta, mas aí a próxima oportunidade a gente pode tentar ver se não fizer o grande encontro, a gente pode fazer um micro encontro, o importante é a gente se encontrar. Então, Valdir, é isso aí. Mensalmente nessa feira a gente sempre tem um encontro dos poetas, né? Pelo menos isso a gente vai ter aqui. Vai Mas ter que estamos ter, né? tentando algo para avançar. A gente juntar Pelo esses menos isso a gente cordões tem. aí, ó. Grande abraço, Valdir, foi um grande Valeu, prazer. Luz e Paz, que Beijo. Cristo te abençoe também. Eu também. Tchau, tchau.